vocês? Espero que sim, é claro, né? Sejam bem-vindos a mais um Pode Adorar, o podcast aí oficial da Adorar Music. E lembrando vocês que nós queremos muito, mas muito aqui, já desejar para você um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Não sei o horário que você está vendo esse podcast, mas que Deus possa abençoar grandemente o seu coração. E é claro que nós não poderíamos deixar de iniciar, né, com o nosso versículo base, Mateus 6,33. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é sempre nessa vibe, nessa ideologia, nesse pensamento, nessa visão que nós vamos, entendendo que a nossa base é Cristo, entendendo que quem faz é Cristo. Se não for por Ele, se não for para Ele, qual motivo nós teríamos, né? Então, que Deus possa abençoar grandemente o seu coração. E eu tenho certeza que esse podcast de hoje será edificante na sua vida. Hoje você vai conhecer a história de um cara maravilhoso e eu tenho certeza que através de histórias, através, né, de tudo que aconteceu na vida dele, você também será impactado. Então que Deus possa te abençoar muito. Vem com a gente, porque hoje, é claro, nós vamos receber aqui RD da Oeste, grande amigo, grande parceiro, base aí da Adorar Music, e quero agradecer à faculdade Unicesumar. A faculdade, galera, você que quer graduar, você que quer uma pós-graduação, você que quer um curso profissionalizante, você que quer um curso aí tecnólogo, vem para Unicesumar. Mais de 120 cursos aí na base, é maravilhoso. Eu posso falar porque eu estudo, eu me graduo na Unicesumar. Então vem com a gente. E vamos lá, já vamos dar aqui uma boa noite para o nosso convidado aqui, né? RD da Oeste. RD, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui e entender que Cristo é que faz, né? Cristo é que nos leva. Nós talvez não entendemos o hoje, mas Cristo já sabe o hoje e já sabe o amanhã. Seja bem-vindo. Boa noite. Sim, boa noite, né? A todos que estão curtindo e vão curtir ainda. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não importa o horário, Deus sempre está presente nele. E saiba que a gente está aqui não para ensinar, mas para aprender com o Espírito Santo que se faz presente nesse lugar. Então, saiba que as ideias que vão sair daqui, tanto minha, RD da Oeste, como do Alex Macaio, são para acrescentar, para direcionar e para confortar a vida de cada um. Então, você que tiver a oportunidade, não deixe de curtir, compartilhar, porque compartilhar uma boa mensagem é fazer o bem para o próximo. E vamos para cima. Amém. Glória a Deus, hein? Já começou aí com as considerações iniciais aí, maravilhosa. E lembrando, RG, que é o seguinte, aqui nós vamos ter 3 blocos aí de pergunta, tá? Primeiro, muito relacionado aí à sua vida, à sua história, à música. Depois teremos aí um bloco de polêmicas, perguntas polêmicas. E depois nós vamos fechar aí com o ping-pong. Amém? Fechou. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, quem é RD da Oeste, né? Aonde começou a sua história? Onde nasceu o RD da Oeste? Eu sou daqui de BH, né? Nasci em BH, ali na região da Ventosa, do Jardim América e tal. Minha família, praticamente quase toda, é dali. Dentro da música, minha família, como a gente estava trocando ideias, 90%, se não mais, é cristã, envolvida com música. Então, a música ela sempre fez presente na minha vida. Quando eu era moleque, bem novo, meu pai tinha um bar, um dos primeiros bar que tinha na região. Então, a música ficava tocando 24 horas, sertanejos, né? O sertanejo de raiz, o Esther vai entender bem o que eu estou dizendo, o Esther Oziel, né? Então, Abraça aí, meu irmão. né? Então, já fazia parte da minha vida a música. Então, eu acho que quando eu identifiquei mesmo a vida, eu vi muita vida pelas notas musicais, pelas letras das músicas. E, cara, quando eu conheci o rap, foi um casamento. Muito novo ainda quando eu conheci o rap, mas quando eu vi aquela batida,
entrou no coração e eu identifiquei, cara, é esse caminho que eu quero seguir. Maravilhoso. Olha, você acabou de falar rap, né? Qual é aí a diferença entre rap, trap, hip hop e outros ritmos? Vamos lá. Muitos às vezes perguntam sobre isso, isso tem uma grande dúvida. Muitos falam, você canta hip hop, você canta rap. Na verdade, o hip hop ele é a união dos 4 elementos, que é o b-boy, que é o dançarino de break dance, o DJ, que solta as batidas ali pro MC, o MC que rima e faz as rimas, né? Que com o microfone ali, o mestre de cerimônia, e o grafite, que são as ideias, o modo de passar uma visão que são deixadas nos muros, nos quadros e em camisas. Então, esses 4 elementos formam o hip hop. E o rap tem, né, suas vertentes, dentro do próprio rap, os seus estilos. Mas o hip hop são os 4 juntos. Vamos dizer, a morada dos 4 elementos se chama hip hop. Maravilha. RG, e assim, você começou aí contando a sua história, né? Mas quando que você, assim, conheceu verdadeiramente a Cristo e entendeu que, né, aquele estilo musical, esse rap, faria agora parte da sua vida, né? Como um estilo de vida do cristianismo e, ao mesmo tempo, né, lá atrás, né, você já tem aí na média de 25 anos de carreira, já conhece a sua história, né? E com certeza você começa com inspirações em até artistas que não são até do meio cristão, Com né? certeza. Como que você iniciou essa carreira entendendo que agora você deveria continuar amando aquilo que você conheceu fora do mundo cristão, mas agora você traz isso para o meio cristão? Realmente, hoje é um pouco mais tranquilo, né? Mas antes, quando o rap ainda era mais fechado do que é agora, eu cantava no secular, né? No modo de dizer, para mim, nem gosto de dizer secular, mas eu digo, não era vertente cristã. E a gente falava muito sobre a quebrada. E a violência na quebrada, infelizmente, eu sempre falo, não importa onde é, se é sul, leste, oeste, tanto faz. Só muda o CEP. As violências, as histórias tristes são as mesmas. Então, o que a gente tinha para transmitir era a nossa vivência. E a vivência que nós tínhamos era o que? Era a violência. Então, muito a gente trazia aqueles problemas com drogas. A gente via pessoas. Eu sempre brincava com os caras que o cara começava a subir o morro de carro, depois de moto, de bicicleta, depois de chinelo e a pé, já nem saía mais do morro. Então, a gente passava essas vivências, tentando passar para os jovens o seguinte: tem como você fugir dessa dificuldade. Mesmo você vivendo em meio às selvas, em meio à loucura do dia a dia, tem como você encontrar um outro caminho. Mesmo sem ser cristão, né? Que hoje a gente sabe que Deus põe em nossa frente 2 caminhos para a gente escolher o bem e uma maldição. Mas a gente já falava isso dentro do rap. Então, era difícil. Mas quando eu me converti, até um abração pro Jimmy Brown, ele já estava na igreja, ele até tocava bateria e tudo, e ele cantava rap também antes no Mundão. Ele me chamou. E aí, cara, o Ed, vamos fazer um som, vamos montar um grupo aí, vamos mandar um som aqui dentro da igreja. E eu lembro até hoje, cara, que eu ri no momento. Falei, cara, poxa, velho, como é que eu vou escrever? A gente da favela só falava sobre treta, sobre os caras que morreram, saudade do pessoal, sobre as trocas de tiros que aconteciam e tal. Como é que eu vou cantar rap, cara, falando de Deus? Aí eu lembro que ele virou e falou assim: cara, é só você cantar a realidade, porém agora é a realidade que você está vivendo. Só que eu relutei, fiquei um tempo ainda até escrever algumas coisas e a gente escreveu a primeira música que se chama Vou Prevalecer. Na época o grupo chamava Negueb Soul. Era eu, Jimmy Brown e o Thiago Moura, que faz o back vocal, que está até na participação do videoclipe que vai sair agora, né? Eu participando junto com Questão de Equilíbrio, e ele está fazendo back vocal pra gente lá. E aí a gente fez essa música, e essa música foi um início, uma porta de entrada para várias outras composições que, graças a Deus, a gente rodou muito com o Negueb Soul. Chegamos aí no Rio de Janeiro, chegamos aí no norte de Minas, a gente fez vários trabalhos, todo ano a gente fazia na Semana Santa, ia para lá e fazia
Medina, Pontes Volante, Itaubim. E tipo assim, é que eu falo, quando a gente dá lugar pro Espírito Santo, ele, cara, transforma tudo. As letras que não vinham antes, elas começaram a fluir e com mensagens cada vez mais focadas em vitórias, em automaticamente as letras que o Espírito Santo me dava, ela automaticamente ela trabalhava em mim, curando meus ferimentos por problemas paternos, problemas de infância. E isso chegou a várias pessoas. E graças a Deus nós ouvimos muitos testemunhos referentes a essas letras, sabe? Então, para você que está ouvindo, você fica às vezes na dúvida: o que eu vou escrever, o que eu vou rimar, ou não importa se é no rap, se é no louvor, saiba que se você tiver o Espírito Santo como o maior ajudador e compositor, cara, você já tem tudo. É só seguir, porque ele vai te mostrar. E a sua realidade é a melhor coisa que tem para você escrever, porque ela é real. Então, a gente seguiu, cara, e fomos aí. Estamos até hoje, né? Um trabalho solo, mas levando a palavra de Deus. Amém, maravilhoso. Olha só, tem algo muito importante, né, entre esses caminhos. Você falou um nome aí, quebrada. Olha só, né? Você acha que hoje, né, aonde que nasceu essa ideia do hip hop, do trap e a questão da quebrada? Você acha que hoje esse estilo musical, ele sempre nasce na quebrada ou ele também pode estar aí na Zona Sul? Porque você citou Espírito Santo, né? Então a gente sabe que o Espírito Santo ele trabalha em corações. Ele não trabalha em paredes, ele trabalha em corações. Mas há essa diferença, né, em relação quebrada, Zona Sul e aonde que nasceu o hip hop? Na verdade, vamos lá, onde nasceu o hip hop, né? O hip hop, na verdade, ele começou mais na Jamaica na época de 1960, esses meados aí. E aí ele veio pro Brooklyn através do DJ, não vou me lembrar o nome agora, que a mente já não tá aquilo tudo, mas em meados de 1970 ele chegou no Brooklyn com muitas guerras entre gangues e tal, e aí eles trouxeram esse estilo, que era o rap e tal, vamos dizer assim, as guerras passaram a ser de rimas, de danças, que como começou na Jamaica com os locutores de rádio, que faziam rimas ao vivo ali em cima de uma música tocando e tal, foi se tornar o rap e realmente, ali no Brooklyn mesmo, junto com o África Bambata, que realmente veio e explodiu. A África Bambata pegou isso e foi unindo os quatro elementos, que eram os caras do grafite, que os caras, em vez de brigar na mão, passaram a ter as batalhas de breakdance, que é as danças e tal, e os DJs vinham ali para soltar os sons e os caras vinham fazendo as rimas. Então, nesse momento, explodiu o hip hop mesmo. Nasceu na Jamaica, mas explodiu no Brooklyn. E você falou sobre quebrada e tal. Eu sempre falo o seguinte: a música não tem endereço. Né? A música não tem endereço. Mas a música tem essência. Não tem como eu pegar hoje e começar a escrever sertanejo se eu não vivi o sertanejo. Então, ou seja, a música tem essência, ela não tem endereço, mas o sertanejo tem a sua essência. Mesmo que outros fazem sertanejo hoje em dia que não encaixam realmente no que é o sertanejo. Mas vamos lá pro rap. Cara, o rap ele nasceu. O rap é o quê? É um protesto. É a voz do excluído. É onde não te dão um microfone, mas você chega através de um radinho, você chega através de um fone de ouvido, hoje bem mais fácil, né? Chega através da internet. Então, quando o rap é um protesto, se for alguém da Zona Sul, eu creio que sim, ela pode ter algo para protestar, mas eu acho que o protesto dela não vai ser tão dolorido como as dificuldades de quem vive na periferia. Então, nossos protestos, a gente vive na pele, que é o preconceito. Se a gente fala que o preconceito não existe no Brasil, é uma mentira. Ele pode não existir assim quando a pessoa olha de primeira, mas a cada vez mais que a sua pele escurece e a sua vida financeira diminui, o preconceito ele aumenta cada vez mais. Eita, olha os temas polêmicos aí, hein? Então, o preconceito ele é bem forte no Brasil e muito forte. Só que ele é muito bem maquiado. Mas numa propaganda de shampoo, numa propaganda
de creme, de perfume, você vê que a maioria dos brasileiros, a maioria de nós somos negros. Claro, os menos não é a maioria. Moreno, então, não é negro. Nós somos negros. Então a propaganda deveria ser mais para negros, não, se fosse olhar a lógica. Então, isso não me incomoda, porque eu prefiro viver na real, né, do que na mentira. Mas por que o rap, ele na periferia, ele tem uma maior essência? Porque é lá que vem as dificuldades. É lá que é onde você vê histórias de vizinho, filho de vizinha que matou o filho da outra vizinha. E aí, uma família no luto e a outra família com filho fugitivo. E isso em poucos metros. E não tem nenhum estilo melhor para poder descrever isso do que o rap. Porque o rap é muito fácil você apontar o problema. O problema qualquer um aponta. O rap, ele muitas vezes, ele aponta a solução. Basta você querer ver entre linhas. Porque muitos julgam o rap, né, com música de marginal. Mas eu não entendo uma música de marginal que fala para você não se envolver com crime, para você sair das drogas, que você tem capacidade de vencer através dos estudos e não só receber a migalha que o sistema te entrega. Então eu não consigo entender aonde está essa frase que a gente ouve muito ainda. Ah, rap é estilo de bandido. A vestimenta de quem usa, de quem canta o rap é roupa de bandido. Eu sempre falo o seguinte, eu não me lembro nenhuma vez no centro de passar e tá uma placa escrita lá, roupa para bandido. Eu não me lembro disso. Mas eles falam que, às vezes, quem canta o rap tem a roupa de bandido. Mas cada um escolhe, né? O seu julgar. E o rap segue. Então, resumindo, é isso. O rap, cara, não tem fronteira, não tem CEP, mas ele tem essência. E a essência do rap, querendo ou não, é a periferia. Você acabou de citar algo muito importante, né? Dando exemplo aí das famílias, né? Como que é a família aí do RD da Oeste, né? Eu sei que é casado, tem filhos. Conta um pouquinho pra gente aí da sua história, da sua família. Cara, eu sou casado com a Lena vamos lá, para quase 29 anos, desde quando a gente conheceu. Mandar um beijo para ela. Ô, princesa, sempre brinco, chamar de princesa. Princesa, Deus te abençoe grandemente. E eu sempre falo que ela é meu melhor amigo, a minha esposa. Nós nos conhecemos em Santa Luzia, lá no bairro São Cosme, onde eu morei uma época lá. Eu morei em vários lugares. A minha infância foi um pouco conturbada. E lá eu conheci ela. Eu lembro que é engraçado isso, que eu vou falar, muitos vão identificar com isso que eu vou falar aí. Eu passava na sexta-feira, eu ia lá no culto. Bênção. Aí eu via aquela morena muito bonita lá e tal. Eu ficava no culto, né? Agradecer a Deus. Do culto eu descia pro samba ou pro baile de rap. Aí só chegava no outro dia de manhã. Na verdade, a gente passava ali só para agradecer. E muitos fazem isso, e muitos já fizeram e vão saber disso. E eu conheci ela lá, nesse meio termo, entre altos e baixos e tal. Nós nos conhecemos aí, através disso, tivemos, né, dois frutos aí, que é o meu filho Richard, que eu amo demais, minha filha Lawane, que eu amo demais. Lawane com 21, o Richard vai fazer 28. Então, cara, eu sempre falo, eles são tudo pra mim, sabe? Mesmo se o evangelho eu acho que não falasse que primeiro o ministério é a família, eu já tenho eles mesmo sem saber disso, porque como primeiro, porque tudo que eu busquei até hoje, tudo que eu lutei, todas as pedras que eu quebrei, foi para tentar dar uma direção para eles. E tanto quanto para eles quanto para minha esposa. E ainda luto e ainda quebro as pedras. Mas eu me sinto muito feliz quando eu ouço da boca deles e da minha esposa que eles falam que o maior exemplo que eles têm é o pai deles, sabe? Ele já falou com várias pessoas que uma coisa é falar para você, outra coisa é você ouvir de outras pessoas, né? Deles falarem que o maior exemplo que eles têm sou eu, que é o pai deles. E mesmo nas dificuldades, poder ter, né, cara, no coração ali a certeza que, mesmo com o mínimo, eu fiz o máximo. Então, eles são tudo para mim, cara. Minha mãe Lourdes, meu pai João, meus irmãos, eles são tudo para mim. E eu tento ser o melhor para eles. Essa é a família, cara, é tudo, na terra é tudo. É isso, resume nisso, né? Exatamente. Olha, você falou algo muito importante, né? Acho que a família ela é a nossa base, né? O nosso ministério
ele começa dentro de casa, né? Quando a gente realmente entende verdadeiramente a Cristo, nosso ministério, a gente sabe que ele começou ali dentro de casa. Então, geralmente, um excelente líder, né, hoje, na congregação, na empresa, seja onde for, ele começa uma liderança dentro de casa. Então, é muito importante quando a gente valoriza aí 100% o termo e a base aí, família, né? E, RG, você também é compositor, né? Sim, sim. Da onde que vem, assim, a fonte de inspiração para compor? Por quê? A gente vê que hoje o exemplo, o worship, o sertanejo, a galera fala, pô, né, eu sonhei, o Espírito Santo de Deus me deu essa música. E a gente vê que o rap, o trap, o hip hop, ele é muito através de uma mensagem, como você Sim. até citou aqui sobre uma família, outra família, Vivência, né, né? a vivência. Da onde que vem, né, essa fonte de inspiração para compor e quem é seu artista, né, hoje e seu artista lá de trás que é referência para você hoje? Sim, sim. Ó, primeiro o artista, pra quem mexe com rap, né? Pra quem canta rap, se não falar Racionais, não tem como, não tem como. Sim, sim. Mas foram os primeiros que eu cheguei assim a ter uma identificação mesmo. Na época eu não era cristão e tal. Foi Racionais, Taíde DJ 1, N. Dinaldinho. Esses caras foram assim, os que pisaram no acelerador ali para abrir esse caminho para esses pessoal que vieram depois, inclusive eu. Então eu identificava muito com eles. Hoje, cara, se eu não falar depois de cristão, se eu não falar pregador Lu, Apocalipse 16, se eu não falar ao cubo, cara, entre outros, tem muitos daqui também de Minas, cara, eu gosto muito, que é o W. Will, muito bom. Cara, tem o Israel Rap, muito bom. Cara, tem muita gente boa, sabe? Muita gente boa Sim. que às vezes o som deles não estão na surfando as altas, sabe? Mas a palavra que eles passam e a qualidade, o profissionalismo que eles têm era para estar batendo de frente com muitos desses aí no Brasil todo. Agora, sobre a composição, a inspiração. Foi o que eu falei antes. Eu canto a realidade. Então, quando você fala de algo que você viveu, é mais fácil. Porque, por exemplo, eu posso falar da Disneylândia, mas eu não vou conseguir passar a emoção que é estar na Disneylândia. Então, quando eu canto a minha vivência, o que eu vivi, familiares, amigos, o cotidiano, eu consigo passar essa dor e eu consigo passar essa alegria. Porque é a realidade, eu não estou maquiando. Então, quando eu canto, muitos perguntam às vezes da letra, algum acontecido que houve ali na letra e tal. Eu falei, mas isso aqui, não, eu falei, realmente aconteceu. Isso foi em tal lugar. Tem uma letra que eu falo que era dia 24, às 4 horas da tarde, onde se resumiu, pelos barulhos do tiro, a morte de 2 irmãos em frente ao portão. E isto realmente aconteceu. Foi no dia 24, a mãe, cara, metros do portão. Ela correu quando viu os 2 filhos mortos em frente ao portão no dia 24. Aí eu falo, como é que vai ser essa data para essa mãe? Porque tem várias coisas são explicadas, né, cara? Órfãos e tal, mas ex-mãe e ex-pai não tem, cara. Mas eu fui uma ex-mãe, um ex-pai, não tem. Então aquela dor não tem como sair. Então, as letras realmente eu conto, eu não só relato o que aconteceu, mas aí vem a parte do Espírito Santo, que aonde Deus mostra que aquela realidade ali é real, não é ficção, mas tem como você sair daquela realidade. E é por isso que eu quero, cara, falar para você que vive na periferia, que sofre com a dificuldade, falta financeira, dificuldades para chegar até onde você quer estudar. Cara, isto só vai te brecar se você aceitar. Cara, a palavra de Deus fala que ele nos capacita a tudo. Quando ele fala tudo, é tudo. Não vá acreditar que o seu fim já está direcionado a morrer nas drogas, a morrer por bala perdida ou a morrer nas drogas. Quem escreve
o seu futuro, o seu destino é você. E se você escolher a Cristo e a Deus, a caneta passa para a mão dele. E ele não erra. Então saiba, não importa onde você está, como você está ou onde você quer chegar. Você é capaz, Deus te direciona para isso. Então é isso que a gente tem que fazer, cara, é acreditar, sabe? Acreditar. Então a letra, não adianta eu mostrar só o ruim, o negativo, mas eu tenho que mostrar o caminho que pode te tirar disso. Então o rap, essa é a essência do rap. Mostrar o problema, o obstáculo, mas mostrar também como ultrapassar ele. Sensacional. E agora vamos lá. Essa pergunta não quer calar. Várias pessoas mandou para mim no meu direct para te fazer essa pergunta. Não, pergunta ele, entendeu? 6 pessoas. Agora é hora de, observe aí. Por que o nome RD da West e onde surgiu esse nome? E você iniciou sua carreira já com esse nome? Cara, na verdade, já iniciei ela, na verdade. Quando eu iniciei ela, realmente era RD. Por quê? Quando, como eu falei, era b-boy, né? Já envolvido no hip hop, só que eu era b-boy, era dançarino. Aí a gente vindo rap e vendo que a gente tinha história para contar, aí nós passamos a falar assim, poxa, a gente tem que montar um grupo. Era eu, o Sidney, que era o CJ. Cara, gente boa demais, um abração para ele. Aí a gente tava morando no São Cosme. Aí a gente foi e chamou o EdX para participar. Aí esse grupo chamava SRE, que era CJ, o EdX e eu RD, que era de Reinaldo. Só que os caras falaram, mas R de quê? R de quê? R de quê? Aí, tanto falar R de quê? Aí ficou RD. Aí eu falei, não, é RD. E naquela época, se você olhar muitos dos cantores antigos, tem Ice-T, Ice Cube. Então eu usava muito isso. Entendeu? Então a gente colocava assim o R com o D, né? E os dois E para RD, mas na verdade é RD Reinaldo. E aí ficou isso. E aí da Oeste, por que da Oeste? Quando eu voltei de novo para Ventosa, que é a região Oeste, aí ficou muito pequeno RD, porque eu trabalhando já meus trabalhos solo. Quando era um grupo, tudo bem. Mas quando é solo, fica só RD. Aí eu falei, poxa, cara, buscando de Deus, RD da Oeste. Porque é onde eu nasci, onde eu tô, onde meus filhos estão lá, então, ou seja, RD da Oeste. Aí as pessoas sempre perguntam, você é Oeste de onde? Muitos, às vezes de São Paulo, você é de qual região da Oeste de São Paulo? Não, sou de BH e tal. Então, por isso surgiu RD da Oeste. Engraçado o nome por causa que, fala assim, RD, mas o quê? Não é RD Reinaldo mesmo. Exatamente, bem diferente. E agora, algo muito importante, né? Além de pai, né, marido, você também tem uma profissão, né? Sim, Qual é sim. a sua profissão hoje fora dos palcos e dos púlpitos aí? Ó, eu sempre gerenciei açougue, sempre trabalhei na área de comércio, desde moleque. De menor entrei no Mercado Central, fiquei até maior, saí. Aí entrei na área de açougue através de um amigo meu. E aí fui trabalhando, subindo os cargos e tal, e cheguei a gerente. Aí eu gerenciei muitos anos gerenciando açougue. Só que é o seguinte, o açougue, o salário dele para a rua não é um salário ruim. Só que você troca a sua vida pro dinheiro. Porque, por exemplo, eu entrava lá 10, 20 para 7 da manhã, saía 10, 20 para as 8 da noite. E uma folga somente de semana, trabalhava sábado e domingo. Então, na verdade, você não faz mais nada, você só trabalha. Aí chegou um momento, há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, estava muito cansado, muito estressado mentalmente, porque às vezes você folga, mas o seu trabalho não sai, seu telefone não para. Aí eu sentei com a minha esposa, busquei muita direção de Deus e tal, porque a gente tem família, então não é só a gente, né? Conversei com ela, a gente chegou a uma conclusão, a gente orou muito, falou, cara, eu lembro que ela falou comigo o seguinte, cara, você é filho de Deus, Deus não deixa faltar nada pro filho dele. Então, você acha que não dá? Vamos descansar a mente. Cheguei, sentei com o meu patrão, conversei com ele e fui trabalhar de moto, que hoje eu trabalho de moto. Aí Deus sempre abre as portas. Aí, através de um conhecido, de um cunhado meu, Adeilton, que trabalha lá na Galeria do Ouvidor, onde é uma galeria muito grande, com várias e várias lojas, ele me indicou. Aí, através de uma loja, eu já presto serviço para 2, para 3, para 4, e resumindo, hoje estou trabalhando de motoboy, para mim mesmo,
e atendo várias lojas e também tenho uma pequena empresa de linguiça artesanal, que também já, graças a Deus, está crescendo bem e tal, que é a área que eu mexo, carne, mexi a vida toda. Então, acho que 70% de qualquer empreendimento que você for fazer, se você tiver um conhecimento na área, cara, 70% a 80% já é condição de dar certo. Então, resumindo, hoje trabalho na moto, com uma pequena empresa também de linguiça artesanal e levando a palavra. Ó, que benção, hein? E qual é o seu maior sonho hoje, RG? Cara, acho que o meu maior sonho, assim, principal de cara, velho, não é nem referente à música principalmente, sabe? É poder ver meus filhos salvos, cara. Eu acho que é meu sonho principal, sabe? Porque quando a gente conhece o Evangelho, a gente sabe que essa nossa vida aqui é uma pequena universidade, que são 4 anos. E o restante é a vida na eternidade. Então eu tento fazer como Paulo sempre falou, né? Que devemos estar pregando o evangelho 24 horas por dia. Se preciso, falemos, né? Então eu tento mostrar para eles que não tem outro caminho a não ser o evangelho. É, que as mudanças que o pai que eu sou hoje, o esposo que eu sou hoje, o irmão que eu sou hoje, o filho que eu sou hoje, o vizinho que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje, só consegui isso por causa do amor de Cristo. Então, o meu maior sonho, cara, que é até estranho, né? A gente tá falando sobre músicas, mas o principal é ver meus filhos salvos, cara, sabe? Poder encontrar com eles na glória. E na música, cara, é ser reconhecido, né? Reconhecido, porque eu acho engraçado quando as pessoas falam, não, é tudo pra Deus, nada meu, não quero reconhecimento. Cara, me desculpe se você discordar de mim, mas se fosse assim, iria gravar uma música e deixar no celular só pra ele ouvir. Você não iria colocar na internet, você não iria divulgar. É claro que você tem que reconhecer que vem de Deus, mas o aplauso que você recebe é o reconhecimento que o que Deus te deu está sendo reconhecido e a palavra está sendo pregada. Então, eu prefiro ser realista. Deus sabe que eu me entristeço quando eu rimo em um lugar e não vejo Deus se manifestar, não vejo ninguém mostrar que gostou, que é nulo para mim, mentira. E que eu me alegro quando pessoas aplaudem, quando eu saio do púlpito ou do palco, viram e falam, cara, gostei demais da sua música, cara, Deus te usa tremendamente. E eu acho muito difícil existir alguém que faz música que não tem esses sentimentos. Porque para ele dizer que é tudo para Deus, tudo é só de Deus, ele não pode ter esses sentimentos, essas emoções. Porque essas emoções é ser humano, e eu sou ser humano. Então, é, poder, cara, levar cada vez mais a palavra de Deus, a vivência, uma boa palavra de vitória para quem está na dificuldade e de conforto para quem não tem os problemas financeiros, mas tem emocionais, espirituais, familiares, que Deus é o remédio para tudo isso. Ele é o remédio. Sensacional. Aqui na Adorar Music, nós temos a principal base, Cristo. Nós entendemos que sim, nós temos um caminho a percorrer, nós temos um ponto de partida e nós temos um ponto de chegada. Mas nós entendemos que o nosso objetivo principal não é dinheiro. O nosso objetivo principal não é fama. O nosso objetivo principal não é status. O nosso objetivo principal não é reconhecimento. O nosso objetivo principal verdadeiramente é servir a Cristo. Mas entendendo que, sim, vamos ter fama, vamos ter dinheiro, vamos ter reconhecimento. Mas essa não é a visão. A Adorar Music, ela entende que o nome de Cristo ele pode ser levado de diversas formas. Aquela irmã que está lavando o banheiro da igreja, naquele momento ela pode estar levando o nome de Cristo. Aquele irmão que é o motorista pode estar levando o nome de Cristo. Por que que o artista também não pode levar o nome de Cristo através da arte, através da música? Então é sobre isso. É entender que não é o principal foco o dinheiro, mas que sim, precisamos sim ser reconhecido, precisamos sim entender que Cristo nos dá a oportunidade de deixar um legado nessa terra.
Porque senão qual o objetivo de submeter? Qual o objetivo de fazer parte dessa nação se amanhã eu não sou nem lembrado? Então a coisa mais linda é quando nós entendemos que o dia que a gente estiver diante de Jesus, ele vai perguntar para nós: quantos você trouxe até a mim? E nós vamos ter o privilégio de entender que levamos vários através da nossa arte, através da música, através da palavra, mas cada um no seu nicho. RD, como que é conciliar a carreira, né? É ser pai, ao mesmo tempo vida espiritual, ministério, é ser profissional. Como conciliar tudo isso de verdade aí com a música? Porque, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu vejo muita intensidade na sua carreira. Eu vejo muita garra, eu vejo muita unção, eu vejo muito propósito, né? Eu como CEO da Adorar Music, eu estou todos os dias lidando com artista, eu estou todos os dias conversando com pessoas, e a gente consegue entender sim, aquele que tem um coração. Você é o cara que eu te ligo, RD é isso, você não quer nem saber, você está lá, né? Muitos falam, não, aqui você vai pagar Uber para mim, senão eu não consigo ir. Ah, tem algum cachê? Senão eu não consigo ir. Não, você vai, ponto final. Então, assim, como que é conciliar isso, entendendo que além de tudo você é pai, além de tudo você é marido, além de tudo você tem uma vida espiritual e além de tudo ainda você leva o pão para casa. Porque essa é a dificuldade dos nossos artistas hoje. Ele sai de manhã para trabalhar, ele volta, ele tem vida ministerial, ele tem família, mas ao mesmo tempo ele tem um sonho também, que é viver da música. Como que você, né, coloca tudo isso no liquidificador e filtra isso para trazer essa essência para sua vida? Porque eu tenho certeza, né, pelo pouco que todos que já viram, seu sonho é viver da música, né? Se eu tivesse a oportunidade de viver da música, acredito que você não teria nenhuma outra atividade, né, secular. Nem você falou, é uma pergunta complexa, né? Complexa, porque quando você fala de um lado, abre um leque do outro. Você fala, abre um leque do outro. Mas, cara, conciliar. Eu acho que conciliar é uma palavra até um pouco muito exata, sabe? Na verdade, eu acho o seguinte, é batalhar. Como é que você consegue batalhar esses três focos? Porque é o seguinte, a família, não tem como. Primeiramente, sendo cristão, primeiro é a família, não tem como. A própria palavra de Deus fala sobre isso. O evangelho, cara, eu ainda agradeço a Deus que eu tenho uma esposa que é temente a Deus e ela me acompanha nos cultos, nos trabalhos que eu vou fazer, ela me acompanha. Então isso automaticamente me ajuda a carregar minha bateria. Porque às vezes, quando você tá fraco, a gente sabe que às vezes tá sozinho. E quando tá só você e o sofá, é complicado. Então, quando você tem uma pessoa ali para às vezes te dar um empurrão, para te fortalecer, é muito bom. E do mesmo jeito, eu com ela. Aí nós vamos para a música. A música, infelizmente, a vontade de dar muito mais, de doar muito mais para a música é grande. Mas a gente esbarra em grandes problemas. Um deles é o financeiro, porque nós sabemos que produção musical não é fácil. Eu mesmo, com meus contatos que eu tenho, graças a Deus, conheço muita gente dentro da área da música, dentro da área da produção, tanto musical como de vídeo, entendeu? Conheço muita gente, graças a Deus. Tem o Pedrão, tem o Prata, os caras são monstros. E produtores, tem o Ted, tem o Easy, que são produtores também, monstros também, e entre outros e tal. Mesmo tendo esse conhecimento, o valor ainda é alto. Talvez não seja alto, mas pelo o nosso patamar financeiro acaba sendo. E aí eu sempre falo que a nossa vida é como se fosse uma locomotiva. É tudo programadinho, a locomotiva ela anda no trilho. Se sai alguma coisa errada com o trilho, ela descarrila e cai. E a nossa vida é assim. A nossa vida financeira ela segue desse jeito. Tá tudo certinho, mas se deu um problema, estragou um carro, você, caramba. Deu um problema, alguma coisa, deu para adoecer, aquele dinheiro ali, ele já é direcionado para alguma coisa. E querendo ou não, para manter um trabalho desse tipo, a música com qualidade, ela gasta o financeiro. Porque eu tento fazer o máximo meu com excelência, sabe? E fazer com excelência não é barato. Então acaba que a música ela fica realmente em terceiro plano. Mas eu vejo a música como um hobby, porém um hobby caro. Mas eu já faço ela
como se eu vivesse da música. Para quem estiver do outro lado da tela, olhar e falar, poxa, esse RD da Oeste aí, esse cara deve ter um casão, esse cara deve morar num condomínio fechado, ele deve andar de avião direto, ele deve viver da música. Porque não adianta eu passar uma mensagem positiva de vitória com a cara de derrotado. Porque quem está do outro lado da tela, ou quem está te vendo com o microfone na mão, não, ele não quer saber dos seus problemas diários, do seu problema de infância, do seu problema familiar. Ele está ali para receber o melhor. E eu vejo como Cristo, sabe? Porque quantas lutas Cristo passou, mas a gente não vê Cristo murmurar. Ele estava sempre feliz para chegar com uma palavra, com um dom de cura, mesmo sabendo que ele, como homem, estava sofrendo. Então, eu vejo um artista cristão, ele tem que ser isso. E para mim, cara, como cristão, e para você que está ouvindo, talvez você não concorde com isso que eu vou te dizer, mas eu acho que o cristão ele pode ter muitas opções, mas a obrigação do cristão é ser agradável. Não agradar a todos é diferente. Se um está fazendo fofoca, eu tenho que fazer. Se um está bebendo, eu tenho que beber. Isso é agradar a todos. Mas ser agradável é a obrigação de um cristão. Ter uma boa palavra, ter um sorriso e amparar. Isso é ser cristão. E cristão significa ser como Cristo. Então, não importa o problema que você está passando, Deus sabe. Por isso que quando um cristão é verdadeiro, as pessoas sempre perguntam, não entendem, porque ele está sempre sorrindo. Porque nós sabemos que a luta de hoje vai ser vencida amanhã. E isso é ser cristão. Eita, maravilhoso, hein? Olha, antes da gente ir para os temas polêmicos, né? Eu quero agradecer à faculdade Unicesumar. Quer fazer sua graduação, sua pós-graduação, seu curso profissionalizante ou técnico, é só ir lá na Unicesumar, tá, galera? Vai estar aqui embaixo aqui o arroba, o link. Então vai lá para Unicesumar. Quero mandar aqui um beijo, um abraço para toda a galera, toda a equipe da Unicesumar. Lá tem um time maravilhoso de pesquisa, tem um time maravilhoso de venda, tem um time maravilhoso de telemarketing, os diretores. Então, fica aqui, quero externar a minha gratidão à faculdade aí, Unicesumar. Mais de 120 cursos, mais de 35 mil alunos espalhados pelo Brasil inteiro. É maravilhoso. Pode ir, que o seu futuro está garantido lá na Unicesumar. E o conhecimento nunca é demais. RD, antes da gente ir agora para os temas polêmicos, né? Como que está aí? Eu sei que a gente tem alguns trabalhos pela Adorar Music. Como que está aí a ideia de novos trabalhos? Cara, com a parceria com a Adorar, sei que vai expandir, vai crescer. Mas nós já temos 3 músicas que ainda não lancei. Já estamos cantando, já tem gente até cantando o refrão dela. E ainda não lancei, por incrível que pareça. Eita. Que é a Deus Abençoe, que a gente está sempre tocando, o pessoal sempre cantando e tal. Viu? Tem a Indagações que falam sobre os problemas de hoje, né, atuais, que é os problemas emocionais, que é a depressão, a ansiedade, a batalha que nós temos diariamente com a nossa batalha interna, Sim. que ninguém vê, né? Ninguém escuta, mas nós vivemos ela pesada. E uma outra música ela chama Tiro Zói, que eu cheguei a apresentar até para algumas pessoas, depois eu vou estar passando para vocês também, que ela fala sobre o problema da inveja. E a inveja ela é engraçada porque a inveja ela só surge e só aparece na intimidade, né? Porque quem puxa o seu tapete, ele está dentro da sua casa. Então, ou seja, a inveja é algo que não vem de longe. E às vezes, esse é o problema, muitas vezes, de nos pegar de guarda baixa, né? Porque às vezes a inveja vem de onde você nunca espera. Mas nada tem poder, né? Dentro da palavra de Deus. Então nós temos esses 3 trabalhos e tem um trabalho que eu vou estar gravando com o TED também, que é tipo um pocket show, um ensaio aberto, que se chama Direto da Fonte. Vão vir esses 3 sons que eu falei, que eu ainda não lancei, vão estar lá, vou estar mandando ele ao vivo. E por que desse nome, né? Muitas perguntam, por que desse nome e tal, Direto da Fonte? Porque, cara, primeiramente é onde eu gravo mais de 90% das minhas músicas, que é lá com o TED no estúdio. Então, automaticamente é direto da fonte, que ele sai.
E é a palavra de Deus, né? O Espírito Santo, né? Porque essa é a fonte que vem a composição, que vem a direção, tanto das músicas como do projeto e de onde a gente falar, inclusive agora, né? A direção, então a fonte é o Espírito Santo, é Deus. Então esses projetos vão estar vindo aí junto, paralelo com outros projetos da Adorar Music, que estão chegando de grandes coisas, eles aguardem, vão ouvir falar muito, é Adorar Music. Presta Eita atenção, né? glória. Presta atenção e guarda. E vamos trabalhar para estar podendo, cara, engrandecer cada vez mais a Adorar. Amém. Vamos agora para os temas polêmicos. É o seguinte. Você acha que ainda hoje há um preconceito quanto às igrejas hoje tradicionais, quanto às igrejas hoje pentecostais, né, neopentecostais, batistas, né, quanto à questão do rap, hip hop, o trap, porque a gente vê que nos cultos tradicionais das igrejas, a gente não vê muito ali a galera do rap, do trap, hip hop, geralmente nas apresentações e tal. Isso aí, eventos, né? Isso ainda é um preconceito? No século que nós vivemos, ainda existe esse preconceito? Eu acho que às vezes a gente usar a palavra acho que preconceito talvez fique um pouco pesado, né? Eu acho que tem muito pela liturgia do culto, né? Que é, querendo ou não, teve algumas mudanças. Porque se a gente for olhar pouco tempo atrás, uma bateria na igreja era coisa do diabo. Hoje uma igreja sem bateria é estranho, né? Verdade. Já deu uma mudada. Mas ainda tem essa liturgia. Eu acho que por rap, até por falta de informação, não buscar realmente a essência do rap, o que o rap prega, eles acabam comparando o rap cristão com o rap que não é cristão. Porque às vezes tem muitas letras mais pesadas e tal. Eu acho que isso acaba influenciando. E pelas músicas também, que serem as músicas que até hoje tem isso, né? A música espiritual, aquela música de adoração e tal, pode acabar atrapalhando essa liturgia do culto. Então eu não vou apedrejar, mas hoje já melhorou demais, que hoje ainda tem entradas. Eu mesmo canto algumas vezes na igreja e tal. A gente sabe que em algum momento ali tudo, né, para poder ali. E querendo ou não, o pastor quando vai pregar, ele sempre pede realmente um louvor mais tranquilo para a pessoa se achegar e abrir o caminho. Entendi. Né? Então acho que às vezes até pro pastor, o cara acaba de mandar um rap pesado ali, o pastor já chega, acho que chega até meio acelerado. Eu acho que pode ser por isso também. Mas aí se a gente olhar para o outro lado, eu falo por experiência própria, porque eu gosto de pregar antes de ser cristão, como eu era antes de ser cristão, para poder entender hoje como eu sou cristão. Então eu tenho que entender aquele que não é, como eu não era, para entender o que eu posso fazer para chegar até ele. Então eu acho o seguinte, se for para fazer um trabalho, cara, em comunidade, se for fazer um trabalho em praças, se for fazer um trabalho no presídio, se for fazer um evento dentro da igreja, com jovens, cara, quando eu falo jovens até 80 anos, mas fora daquela liturgia ali, daquele formato de culto, cara, não tem um dos estilos melhor do que o rap. Porque o rap, ele não importa em qual estilo você vai tocar. Eu já toquei em eventos de rock, já toquei em evento de funk, já toquei em evento de samba. E quando o rap pega o microfone, alguém do rap pega, todo mundo está esperando sair algo a mais dali. Uma direção, uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento. O rap tem isso é do rap, não tem como arrancar. Então, ou seja, se o pessoal hoje da igreja entender que o rap ele é tremendo para pescar almas, para tirar aquela cortina que atrapalha entre a palavra de Deus e aquele outro que, querendo ou não, quando quem está no mundo, ele olha, cara, quando alguém vai falar de Deus para ele, ele não vê, ele não tem a visão que nós temos, como nós vamos lá para abraçar. A visão que ele tem é como nós vamos lá para julgar. Como nós vamos chegar na parte de cima e ele na parte de baixo. Quando a gente entender isto, até o nosso modo de chegar para levar a palavra vai ser diferente. E o rap quebra isso. O rap quebra isso. Sim. Porque aquele que está lá no cantão, ele começa a chegar mais. Porque já fica aquele negócio, não,
Porque a verdade, o inimigo, ele acusa. O inimigo acusa. O inimigo sabe, eu sempre falo que tem 3 pessoas que não tem como você mentir para elas. Elas sabem de tudo. Uma é você, outra é Deus e a outra é o diabo. Ele sabe tudo que está acontecendo. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que você está ouvindo, o que você está falando. Então o inimigo acusa. E quando a gente vê a pessoa que não é cristã, vê a palavra ali sendo pregada, o inimigo acusa, ela se retrai. Então o rap, ele quebra isso. E aí, quando quebrou, tirou aquela cortina, cara, é só levar a palavra que o Espírito Santo transforma. Então o rap, cara, tem sim, talvez, esse medo de sair um pouco da liturgia, mas tem como encaixar ele numa peça fundamental para a pregação do evangelho e buscar almas. Olha só, é maravilhoso. Lembrando você que na Adorar Music não existe de maneira alguma uma vírgula sequer, galera, de pensamento ao contrário. Nós entendemos que a palavra de Deus ela pode ser sim levada a qualquer ritmo musical. Inclusive na Adorar nós temos 2 selos. Nós temos o Adorar Raiz, que é para a galera aí do country, do sertanejo, a galera aí que quer soltar aquele modão. E também temos o Adorar Urban, né, que no caso é o que o RD da Oeste faz parte, né, que é esse outro selo nosso, que é no caso para a galera do hip hop, do trap e lá vai embora. Né? E do rock, exatamente, tudo para essa galera. Nós decidimos fazer isso exatamente para entender cada nicho e trabalhar segundo ali cada nicho da melhor forma, né? Abraçar, acolher aí essa galera. Agora, outra pergunta muito polêmica, que é uma pergunta até mais universal. Você acha que o dinheiro muda o artista? Cara, depende. Eu acho que ele impulsiona o que a pessoa é. Se você é uma pessoa de bom coração, você já ajuda pessoas. Quando o dinheiro chega, você vai ajudar mais pessoas. Mas se você é arrogante com o pouco que você tem, quando o dinheiro chega, ele vai te tornar mais arrogante e mais insuportável. Então eu acho que é o seguinte, o dinheiro ele não muda o caráter, mas ele muda o que você tem vontade de fazer. E outras coisas, família, poder ajudar a família, todo mundo quer ajudar a família. Você quer sair das lutas que você passa, porque querendo ou não, a maior. Eu falo hoje é até engraçado, eu brinco com meus amigos, falo o seguinte: hoje, a única coisa que me falta para estar completo é só a parte financeira. Sim, Se a sim. parte financeira completar, cara, eu tô completo, porque eu já tenho Deus. Meus filhos estão guiando devagarzinho, Caminhados. entendeu? Tenho um bom casamento, tenho saúde, tenho paz. Então, para mim, só falta dinheiro. É Ah, muito pouco para me deixar triste, sim, sim. entendeu? Então, referindo direto a essa pergunta que você fez, o dinheiro não muda a pessoa. Ela só traz à luz quem realmente é aquela pessoa. Porque quando você conversa comigo, você vai conhecer de mim só aquilo que eu quero que você conheça. Entendeu? A vida, eu sempre falo, a vida é uma novela, e se você não interpretar, você perde o papel. Mas quando você convive com essa pessoa, realmente você vai entender quem ela é. E o dinheiro traz isso à tona. Perfeito, hein? Perfeito. Agora conta pra gente, você já sofreu alguma injustiça? Cara, eu acho que todo mundo, né? Como até a gente mesmo, sem querer, às vezes já foi injusta com alguém. Mas eu sempre falo o seguinte, cara, a luta de hoje, ela tem que morrer hoje. Porque não tem como eu trazer essa luta de hoje para amanhã. Porque senão ela vai pesar o meu amanhã. E não tem como eu trazer o de amanhã para ajudar hoje. Então, cara, a gente teve, a gente vai ter e a gente terá muitos momentos de tristeza, de injustiça conosco. Então, só que a gente tem que saber o seguinte, Cristo nunca vai ser injusto conosco. O amor de Deus nunca vai ser injusto conosco. A graça de Deus é 24 horas conosco. E a palavra de Deus fala que nós teríamos aflições. Aflições, se a gente for trazer para o popular, são lutas, tristezas, decepções,
amarguras. Isto é luta. Mas ele também fala que a paz vem. Entendeu? Ele venceu, a gente vai vencer. E se nós temos dentro de nós algo que direcionou Jesus, que é o Espírito Santo, que antes eles não tinham, era através de Cristo. Hoje nós temos vivendo dentro de nós. Não tem como a gente não vencer qualquer batalha. Perfeito, hein? Olha só, para fechar agora esse bloco, eu não poderia nunca, mas nunca na vida deixar de perguntar isso pro RD da Oeste. Ainda mais um cara que já tem 25 anos de carreira, um cara que trabalha com mensagem através da interpretação do que ele sonha, do que ele vive, do que ele vê, né? Então isso é muito sério. Hoje, a IA, né, a inteligência artificial Vai ser hoje, pesado, hein? a inteligência artificial hoje tem tirado a capacidade real dos artistas? A gente sabe que, assim, quando se trata de tecnologia, tudo muito bom. Só que, ao mesmo tempo, por outro lado, também deixa a humanidade muito mais preguiçosa, né? Com certeza. Então, aquele artista que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele sentava, ele escrevia mesmo papel e caneta, ali tudo certinho. Depois ele tinha que, de repente, até mandar para um professor de português só para colocar ali da forma correta, né? Hoje não precisa mais. O cara vê a vizinha gritou lá com... A vizinha gritou com o marido, ele já entra lá, cria uma música de rap da vizinha que gritou com o marido e já sai lá a letra toda, o cara já manda para outra plataforma que já produz, já sai pronto. Até instrumental sai pronto. Até instrumental. Mas a pergunta é, hoje, a inteligência artificial tem roubado realmente essa essência, essa criatividade dos artistas? Ó, a tecnologia não tem como a gente fugir dela, né? Que a evolução é evolução, não tem como. Infelizmente a gente acaba distorcendo muitas coisas, né? A evolução vem até quando a gente fala com a pólvora. A pólvora era para abrir caminhos, depois ela virou bala. Então, ou seja, a evolução ela vem e a gente acaba distorcendo errado. Bem, referente à música. Cara, eu acho o seguinte, a música tem essência. A música tem essência. A essência do cristão é o Espírito Santo. Então, tem que ter essa direção. Vamos lá. O cara vai escrever uma música hoje. Poxa, eu quero uma música que fala sobre o Espírito Santo e tal. Eu vou lá na IA e falo pro chat aqui, eu quero uma música que fala sobre o Espírito Santo, que toque no coração daquele que vai ouvir, que fale com que eu me derramo nele e me entrego 100% para ele. A letra sai, te dá até 3 versões para você escolher qual você quer. Literalmente. Cara, ótimo, maravilhoso. Mas vamos lá, cara. Eu até brinquei sobre isso. Tudo tem uma essência. Tudo tem uma essência. O suco de fruta, o suco da manga que você pega, espreme, faz aquele suco maravilhoso, ela tem essência que é a árvore, que é a mangueira. Quando você joga tudo para IA, a essência não é sua. Muitos podem dizer assim, não, mas eu joguei lá o que eu estava pensando. Poxa, se eu jogar o que eu estava pensando, eu posso jogar um número na Mega Sena, o que eu estou pensando, e ele vai vir, não é bem assim. Vem cá, é de você isso? Veio de você? Uma coisa é você escrever uma letra, que nem antigamente, como você falou, você mandava a letra para alguém, dar uma examinada, ele dá uma olhada aqui, você pode mudar isso, muda isso aqui e tal. É um pequeno ajuste, mas a essência, ela veio de você. Sim. A essência, ela tá ali na música. Quando você cantar, você vai sentir, você vai passar aquilo. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão colocando tudo para IA. Vêm, cantam como se fosse deles e tal. Tranquilo. Só que é o seguinte, coloca então, a letra não é minha. A letra é da IA. E o engraçado é que esse debate começou de uns tempos para cá, mas um dia desse eu pesquisando, eu vi isso há 10 anos atrás. O cara, se eu não me engano, nos Estados Unidos, se eu não me engano, o cara conversando sobre o problema que estava tendo nos Estados Unidos, há 10 anos atrás. Eles fazendo tipo uma live entre eles mesmos, não era em podcast, eles falando que eles estavam preocupados, isso há 10 anos atrás, com o problema da IA. Porque os compositores, os músicos, preocupados como eles iriam trabalhar com isto, porque qualquer um está fazendo música.
Chegava uma criança pode chegar e jogou lá essa música. Pera, como vai ser trabalhado isso? Como vai ser divulgado? Como vai ser feito os ganhos? Então, ou seja, isso que nós estamos discutindo de uns anos para cá, isso já tinha gente discutindo há muito tempo. Eu não sei qual vai ser o futuro da música. Eu não sei. Mas hoje eu sei que a música, para ser muito tocada, não precisa ser boa. Isso eu já sei. Mas quem sou eu para dizer que é boa? Boa para mim é que acrescenta alguma coisa, que te passa algo de bom, que não vai defamar uma mulher ou um homem, ou te vai incentivar a se drogar ou se prejudicar. Então, a IA, cara, veio para ajudar. Mas infelizmente a gente está tirando uma parte dela que não está nos ajudando. E isso acho que vai ser muito problema ainda. Muito problema. Sim, sim, é verdade. Eu acredito muito nisso, sabe? Na ideia de que a essência, né, ela é de dentro para fora, né? Hoje, quando você pega uma ideia e simplesmente joga na IA, você está pegando algo de fora e querendo trazer para dentro. Quando é algo que ele sai de dentro para fora, é diferente. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós, na Adorar Music, nós preocupamos muito com isso. Nós usamos, sim, a tecnologia, usamos, sim, a inteligência artificial, mas não para criar letras. Esses dias mesmo a gente tem um conhecido nosso aí, que ele está fazendo 30 canções, 30 composições por mês. Cada dia ele está compondo uma música. Não, e detalhe, ele faz a letra, instrumental, joga tudo e fala, pô, sou o cara. A gente sabe que não é, a gente sabe que aquilo ali, né, é tudo já, tudo bem, nós não estamos aqui para julgar, para apontar, quer fazer, tá tudo certo. Mas ligar a essência. A palavra, ela só penetra com essência, com verdade. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha com verdade. Se não for com verdade, não tem como penetrar, não tem como agir. E como que nós sabemos isso? Através dos resultados. Então, quando é essência, há resultado. Amém? Vamos agora para o ping-pong? Bora. No finalzinho, depois do ping-pong, para encerrar, né? Aí o RD da Oeste vai estar passando aqui também as redes sociais dele, tudo ele aqui direitinho, e vai estar fazendo aí as suas considerações finais. Não, e então, na hora do ping-pong, vai mais devagar, que eu não sou muito bom. Se fosse futebol, era mais fácil. Vamos lá, desafio, hein? Ping-pong já. Então vamos lá, ó. Desafio pro RD da Oeste, hein? Então é o seguinte: o ping-pong eu falo uma palavra e você resume essa palavra em uma palavra o mais rápido possível. Tá bom? Então vamos lá. Deus. Tudo, né? Jesus. O segundo tudo. Família. Alicerce. Fé. Combustível. Bíblia. Um mapa para a mina de ouro. Esperança. Esperança, força. Amor. Amor, cara. Rege tudo. Música. A válvula de escape e o combustível. Agora eu quero ver, Brasil, Adorar Music. A oportunidade de levar isso cada vez mais longe e para mais pessoas. Maravilhoso. Igreja. Comunhão. Hipocrisia. Hipocrisia. Caráter. Idolatria. Falta de intimidade. É isso aí. Esse é o RD da Oeste. RD, eu quero te agradecer muito, mas muito mesmo pela sua participação aqui. Dizer que para nós da Adorar Music é um privilégio ter um artista ao seu nível, a sua visão, a sua unção. Né? Nós respeitamos muito aqui quando nós entendemos sobre caráter, quando nós entendemos sobre essência, como nós entendemos sobre visão. Tá? E abrir algo aqui dos bastidores, tá, galera? Nós fomos gravar na Pampulha, né? Fazer algo lá. Você tem que ver os toques, direção, câmera, visão e tal que o RD deu. O cara é top mesmo, de verdade. Né? Então a gente vê essa preocupação realmente com o excelente, né? O bom é diferente do excelente, o bom é diferente do ótimo, né? Então a gente tem que realmente ser diferente. E RD é esse cara. Meu amigo, suas considerações finais. Cara, primeiramente, né, agradecer primeiro a Deus, né, para nos dar
a oportunidade. Eu sempre falo que a música, ela me levou a lugares, cara, que eu nunca pensei que poderia entrar. Em meio a gente grandes, em meio a prefeitos, sabe? Tudo através da música, cara, que Deus colocou no meu coração. Agradecer, cara, que a todo mundo que acredita no meu trabalho, sabe? Acredita no meu trabalho. Mesmo sabendo que às vezes alguns olham de longe acham que é a procura da fama, a procura do sucesso. Sim, claro que sim. Mas eu creio que não teve ninguém mais famoso, nenhum influenciador maior e ninguém, cara, mais poderoso que Jesus. E ele usou tudo isso para levar a palavra do Pai. Então, do mesmo jeito que o que vinha até a mim, eu vou estar levando a palavra do Pai. E agradecer e adorar por essa oportunidade. Agradecer a todos vocês, a toda a direção, ao Bruno André, ao Wester Oziel, Alex Macaia aqui na minha frente, né? A todos envolvidos aí nesse grande projeto que nós sabemos, cara, que é luta, é difícil. Mas nada grande, cara, nada que vá à direção ao correto é fácil. E se constrói sozinho. Então a gente sabe que Deus está presente nisso. Mesmo que às vezes a gente olha, eu sei que às vezes você deve sentar no sofá e falar, Deus, é isso mesmo? Porque tá tão embolado, parece que as coisas não fluem. Mas se Deus colocou no seu coração, depois que passou aquele pensamento negativo, acontece algo que vai lá e fala, não, é de Deus, é de Deus. Eu vou seguir devagar, vou subir os degraus e vou chegar até lá. E eu queria só falar para você que tá me ouvindo, cara. Independente de música, independente de estilo, primeiro eu vou falar para você o seguinte: saiba que você é amado por Cristo. Cristo não morreu por Ferrari, Cristo não morreu por diamantes, Cristo não morreu por arranha-céu. Ele morreu por você. Ele morreu pelo seu filho que às vezes está hoje perdido nas drogas. Mas ele vai sair de lá porque eu vi vários sair. E é só você crer em Deus. Cristo morreu pelo seu esposo que está perdido em meio à bebedeira, fugiu de casa, ou a esposa que fugiu de casa. Deus, ele reconstrói lares. Para você que está no hospital, para você que está enfermo, Cristo levou a cura com ele. Saiba que ele te entrega, toda doença foi levada. Do mesmo jeito que ele levou a cura, ele entregou na mão de cada um. Saiba que você é amado, que você é especial e que não precisa de muito, basta você simplesmente ajoelhar no canto da sua cama e falar: Deus, eu não sei orar, mas eu abro meu coração. O Senhor sabe a minha dificuldade e eu preciso de ajuda, que eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e vai te atender, porque a palavra de Deus fala que aquele de coração aberto, Ele sempre responde. Saiba, você é vitorioso, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém. É isso aí. RD da West, novamente, muito obrigado pela presença. Agradeço. Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, sua vida espiritual, né? Que tudo se mantenha na mais perfeita harmonia em Cristo Jesus. E eu queria deixar uma palavra para o seu coração, que nós sabemos que a vida ela não é fácil, né? Todos nós temos o mesmo sol, temos o mesmo ar e temos 24 horas por dia. O que nós vamos fazer disso? Cada um tem a sua busca e a sua solução. Mas a única certeza que eu tenho, que chegar na vitória, contemplar a vitória e realizar os sonhos, é cada dia uma busca, uma persistência. É nunca desistir. A diferença do vencedor para o não vencedor é que o não vencedor, um dia ele desistiu. O vencedor, ele errou sim, ele caiu sim, ele perdeu sim, mas ele nunca desistiu. Então ele vai conquistar. E eu queria essa mensagem no fundo do seu coração. Um dia, um garoto ficou sabendo que tinha um mestre que ele respondia qualquer pergunta naquele vilarejo. Qualquer pergunta que chegasse até ele, ele respondia. Então ele falou para o seu amigo: eu vou pegar esse mestre. Eu quero ver realmente se ele é sábio mesmo. Então ele pegou um passarinho, colocou em suas mãos e falou com seu amigo: olha, se ele falar que o passarinho está vivo, eu vou apertar o passarinho na mão e vou falar: você errou, ele está morto. Se ele falar que o passarinho está morto,
eu vou abrir a mão e o passarinho vai sair voando. Então ele pegou o passarinho e correu e chegou diante do sábio. E perguntou assim: Ei, sábio, você não é sábio mesmo? Esse passarinho que está nas minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? O sábio olhou no fundo dos seus olhos e respondeu: Ei, filho, a resposta está nas suas mãos. Creia que é Deus que faz. A resposta está nas tuas mãos. Nunca despreze o valor e a cruz que Deus um dia teve por mim e por você. Quero agradecer a toda a equipe aqui da Adorar Music, deixar o meu singelo carinho a cada um, a toda a equipe, ao Estelziel, ao Bruno André, a Fran, beijo, meu bem, a todos da Adorar Music, quero deixar aquele abraço do fundo do coração. Quero agradecer muito aqui ao pastor Paulo e à pastora Rosane por ceder esse espaço para nós aqui maravilhoso, são bênçãos demais. Um beijão para o meu pastor Rony Feijão, lá da Paz Church, que Deus abençoe a cada um de vocês. E quem será o meu próximo convidado? Sabe por quê? Aqui você pode adorar.